Olá, meus queridos! Hoje a gente vai ver a aula sobre trabalho de uma força, do força-peso e da força elástica. Mas primeiro eu quero pedir desculpa para quem assistiu o vídeo ontem, que era quarta-feira, o dia que eu postei o vídeo. O vídeo tava com uma falha no final ali, eu gravei uma parte que eu não devia gravar e não gravei a parte que eu devia gravar. Então, para quem assistiu o vídeo, me desculpa. Para quem vai assistir só essa versão, tranquilo então, tá? Bom, primeira coisa, na física, diferente do senso comum, trabalho exige a aplicação de uma força realizando um deslocamento. Então, eu preciso ter a aplicação de uma força e eu tenho que gerar um deslocamento. Se não tiver deslocamento, se só tiver aplicação de força sem deslocamento, eu não posso dizer que existe trabalho sendo realizado. Por exemplo, se uma pessoa ficar segurando uma caixa de, sei lá, 5 quilos, parada, tá? Ela tá aplicando uma força para segurar essa caixa, certo? Mas essa força não tá gerando deslocamento. Embora essa pessoa esteja gastando energia, esteja cansando, os músculos dela, dos braços, daqui a pouco vão começar a tremer. Se a caixa estiver parada, não existe realização de trabalho na física, tá? Bom, então, trabalho a gente representa pela letra tau do alfabeto grego, que é essa letrinha aqui. E em algumas literaturas a gente encontra o W também. Eu gosto de trabalhar com tal, com essa letrinha aqui, tá bom? Mas se vocês tiverem dificuldade em desenhar, podem escrever o W bem tranquilamente. Bom, como a prof falou, então, eu tenho a aplicação de uma força, eu gero um deslocamento. Como é que a gente calcula trabalho? Trabalho é força vezes deslocamento. Bem tranquilo, né? Comparar com a outra matéria, tá fácil. Bom, a gente vai calcular o trabalho dessa forma quando a força for na mesma direção do deslocamento. Mas eu posso ter a aplicação de uma força numa outra direção, fazendo um ângulo que a gente vai usar a letra θ do alfabeto grego, que pode representar qualquer ângulo, 30 graus, 20 graus, 45 graus e assim sucessivamente, tá? Nesse caso, como é que eu vou calcular então o trabalho? É muito parecido. Trabalho é força vezes distância vezes o cosseno do ângulo, certo? Bom, como é que a gente vai saber o valor do cosseno do ângulo? Vocês vão pegar a calculadora de vocês. Vocês têm que observar nas configurações em cima da calculadora, todas as calculadoras científicas têm, tem que estar em DEG. Vai estar escrito DEG ou um D, que nem na minha aqui. Se não tiver em DEG, não vai dar o resultado correto. Aí vocês vão fazer o quê? Cosseno de 30 graus, 0,5. Cosseno de 60 graus. Opa, deu problema aqui. Cosseno de 30, tá. Eu apertei alguma tecla errada antes. Então, cosseno de 30, 0,86. O cosseno de 60, 0,5. Cosseno de 45, 0,7. Aí, vocês vão, conforme o ângulo, né? Vocês vão calcular. Tem algumas calculadoras que a gente tem que digitar antes o ângulo e depois apertar a teclinha cosseno para dar o resultado. Então, vocês testem a calculadora de vocês, tá? Qualquer coisa, me chamem no privado e me mandem foto da calculadora que a prof vai estar auxiliando vocês. Tranquilo aqui? Bom, qual é a unidade de trabalho no sistema internacional?
A unidade de trabalho é o joule. Escreve joule, mas se lê joule, tá? Então, unidade de trabalho e de energia é joule. A gente tem duas situações aqui em trabalho. Quando a força é aplicada no mesmo sentido do deslocamento, e quando a força é aplicada no sentido contrário ao deslocamento, ou seja, o movimento é para a direita nos dois casos. Num, eu tenho uma força que está auxiliando o movimento, na outra eu tenho uma força que está freando o movimento. Esses dois casos, eles recebem características distintas. Primeiro caso, a gente chama de trabalho motor, e esse trabalho, ele é positivo. No segundo caso, a gente chama de trabalho resistente, porque ele está resistindo ao movimento, né, o trabalho dessa força, e esse trabalho é negativo. Esse sinal de mais ou de menos, a gente que tem que analisar no problema, né? Se for um trabalho resistente, eu vou fazer menos força vezes distância, vezes o cosseno se tiver ângulo. Se for positivo, a gente vai pôr o sinalzinho de mais, mas é a gente que tem que lembrar de colocar esse sinal lendo o enunciado do problema. Bom, aí tem lá algumas características de trabalho. Vocês têm isso lá no xerox de vocês, no PDF, ou quem copiou no caderno. Primeiro, o trabalho, ele é sempre de uma força, então eu preciso que exista uma força para poder ter trabalho. O trabalho é realizado num deslocamento, então eu preciso que exista uma força gerando um deslocamento, senão não tem trabalho. O trabalho é uma grandeza escalar, ele não tem direção e nem sentido, não é um vetor. O trabalho depende do referencial, vocês já sabem o que é referencial. O trabalho é positivo quando a força favorece o deslocamento e negativo quando a força se opõe ao deslocamento. Isso que a prof acabou de falar para vocês. Então, agora vamos fazer um exemplo. Esse exemplo também vocês têm lá no PDF, aqui, ó. Um ponto material é deslocado 10 metros, então, deslocamento de 10 metros. O deslocamento tem que estar em metros, tá? Por uma força de 50 newtons. E a força tem que estar em newtons no sistema internacional para a gente poder ter o trabalho em joule. Determine o trabalho realizado, a gente quer saber o trabalho, pela força F no deslocamento de A a B, 10 metros. Bom, aqui a gente tem um ângulo de 60 graus, então o θ é 60 graus. Se eu tenho ângulo, eu vou usar a fórmula com cosseno. Nesse caso, a força está a favor do movimento, então mais força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. A força é 50, a distância é 10 e o cosseno de 60, vamos fazer aqui, 0,5. Uh, 50 vezes 10, 500, vezes 0,5, que dá 250, e a unidade de trabalho, joules. Bom, agora a gente vai ver o trabalho da força peso, né? O peso é uma força, então também realiza trabalho quando produzir um deslocamento. Então, por exemplo, eu tenho um corpo, esse corpo tem uma massa e ele vai ser abandonado de uma certa altura em relação ao solo. Bom, qual vai ser o sentido do movimento desse corpo?
o movimento vai ser de descida. E o peso do corpo, o peso é sempre uma força que puxa para o centro da Terra, né? Como é que a gente vai calcular esse trabalho, então? Vamos pensar na fórmula de antes, trabalho igual a força vezes deslocamento. Bom, a força nesse caso é o peso. Então, trabalho igual a peso. E o deslocamento é a altura que o corpo tá caindo, né? Então, peso vezes altura. A gente sabe que peso é massa vezes gravidade. Então, a gente pode substituir o peso por mg. Trabalho é igual a mgh. Pessoal, tanto faz vocês usarem esta equação ou esta daqui para calcular o trabalho da força-peso. Se o problema der o valor do peso, a gente usa essa. O que mais acontece é dos problemas nos darem o valor da massa. Por isso que é mais comum o mgh. Mas se o problema der o peso, não tem problema nenhum em a gente usar essa equação, certo? Muito bem. Então, a gente tem um movimento de descida, o peso está a favor do movimento. Então, na descida, o trabalho ele é motor. Se o trabalho é motor, ele é positivo. Então, na descida, o trabalho da força-peso é positivo. Mas e se for na subida? Então, eu joguei o corpo para cima. Ele vai atingir uma certa altura H. E o peso desse corpo, o peso é sempre uma força para o centro da Terra, então para baixo nesse caso. Agora a gente tem o peso freando o movimento, ele está resistindo ao movimento, então o trabalho ele é resistente. Se ele é resistente, o trabalho vai ser negativo, então a gente tem que lembrar de pôr o menos na frente da fórmula. É a mesma fórmula, a gente só tem que lembrar de colocar o sinalzinho de menos. Tranquilo até aqui? Vamos fazer o exercício. Um homem levanta uma caixa de massa 8 quilogramas a uma altura de 2 metros em relação ao solo, com velocidade constante, ou seja, a aceleração é zero, sendo a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, a gravidade, se o problema não der o valor, a gente vai usar 10, tá? Determine o módulo do trabalho realizado pela força-peso. Então, a gente quer saber o trabalho da força-peso. Só vou fazer aqui uma representação. Então, a gente tem uma pessoa que está levantando uma caixa, né? Ela está fazendo uma força para erguer essa caixa até uma altura H. E essa caixa tem um peso. A gente quer saber... Ó, não ficou, desculpem. Aqui, ó. Então, a pessoa está fazendo uma força para erguer essa caixa, uma força para cima, né? Para erguer a caixa até uma altura H. E o peso, ele é uma força para baixo. A gente quer saber o trabalho da força peso. Neste caso, o trabalho da força peso é negativo, porque o movimento é de subida e o peso está para baixo. Então, o trabalho vai ficar menos 8, que é a massa, vezes a gravidade 10, vezes a altura 2. O trabalho vai ficar menos 160 joules. Pessoal, tem um detalhe aqui, que é a parte que vocês têm que prestar muita atenção nos problemas, que é onde gera equívocos. Se o problema perguntasse o trabalho realizado pela pessoa, pelo homem,
pelo homem, a gente calcula exatamente do mesmo jeito, fazendo MGH, tá? Só que daí tem um detalhe. A força que a pessoa está fazendo é para cima. A força é a favor do movimento. Então, neste caso, o trabalho fica positivo. A conta é exatamente a mesma, vai dar o mesmo resultado. Só que de sinal contrário, positivo, tá? Então, prestem atenção no que os problemas estão pedindo. Se é o trabalho da força-peso ou o trabalho realizado por uma pessoa, por um guindaste, enfim, tá? Prestem muita atenção nisso. Bem, para finalizar, a gente vai ver o trabalho da força elástica. Força elástica, então, a gente tem corpos elásticos, molas, borrachas, uma bola, um elástico mesmo, né? Normalmente, nos exercícios de física, a gente usa mola, porque a mola a gente pode comprimir ou esticar, diferente de um fio de elástico, que a gente só pode esticar, né? Então, a gente tem a seguinte situação. Eu tenho uma mola presa numa parede. Eu coloquei a mola ali e soltei. Essa é a posição estacionária da mola, a posição que ela fica se não tiver nenhuma força aplicada nela. Então, a gente vai chamar essa posição de 0. Bom, mas eu posso aplicar uma força e esticar essa mola até uma posição que a gente vai chamar de X. Esse X é a deformação da mola. É o quanto eu deformei a mola, tá? Mas eu também posso comprimir esta mola até uma posição X, mesma coisa, deformação. Eu deformei a mola, eu apliquei uma força e deformei essa mola. Bom, a gente tem como calcular o valor dessa força. Como é que a gente calcula essa força, então? A gente não tinha visto isso ainda. A força elástica se calcula fazendo K vezes X, onde o K é uma constante da mola. Constante elástica. Essa constante, ela depende da mola. Quanto mais dura for a mola, maior vai ser o K dela. Mas cada mola tem um K diferente. E o X é a deformação, é o quanto eu estiquei ou comprimi esta mola. Tá, mas a gente está estudando trabalho e não força, certo? Trabalho de uma força. Para calcular o trabalho da força elástica, a gente vai fazer K vezes X ao quadrado sobre 2. Eu posso misturar essas duas fórmulas e eu vou ficar com F vezes X, agora não é o quadrado, é só X, dividido por 2. Então, se um problema me perguntar o trabalho e me der a constante da mola, eu vou usar essa fórmula. Mas se ele me der a força, eu vou usar essa fórmula aqui. Tá certo? Bom, tanto o trabalho da força peso quanto da força elástica, a força peso e a força elástica são forças conservativas, porque elas não dependem da trajetória, elas dependem apenas do deslocamento, tá? Então, assim, no caso da força peso, se o corpo vier de A para B, ele vai andar uma certa altura H, tranquilo? A gente vai calcular o trabalho AB fazendo MGH. Se o corpo vier de A para C, ele vai andar uma distância maior, mas o deslocamento dele, a altura que ele se deslocou é a mesma. Então, o trabalho AC vai ser MGH e a altura aqui
e aqui tem exatamente o mesmo valor. Então, os trabalhos de AB e de AC são iguais, têm o mesmo valor, porque a força ela é conservativa, tá? Ela não depende do deslocamento, ela depende apenas do... Desculpa, ela não depende da distância percorrida. Ela depende do deslocamento, que é a diferença do início até o fim. Do início até o fim, a altura é a mesma, tá? E isso vale também para força elástica. Então, quando falarem em forças conservativas, vocês lembram que a força elástica e a força peso são conservativas. Aí, vamos fazer o último exemplo aqui. Uma mola apresenta uma das extremidades fixas a um suporte. Ao aplicar uma força na outra extremidade, essa mola sofre uma deformação, então o X de 5 metros. O X sempre tem que estar em metros no sistema internacional. Determine a intensidade da força aplicada ao trabalho da força elástica. Determine a intensidade da força. Então, a gente quer saber a força elástica e o trabalho da força elástica. A gente quer saber o valor da força e o valor do trabalho desta força, sabendo que a constante da mola é 110 newtons por metro. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o valor da força elástica, que é Kx. Então, o K é 110, o X é 5. A força elástica vai ficar 550, é uma força newtons. Pessoal, só um detalhe. Se o K, porventura, estivesse em centímetro, newtons por centímetro, aí eu teria que usar o X em centímetro. Mas normalmente está no sistema internacional, tá? Tem que combinar esse daqui com este daqui. Agora, a gente vai calcular o trabalho. Como a gente tem tanto o valor de K como o valor da força, a gente pode usar as duas fórmulas, né? Trabalho igual a Fx sobre 2, ou trabalho igual a Kx ao quadrado sobre 2. Tem que dar o mesmo resultado. Eu vou fazer as duas fórmulas para demonstrar para vocês que dá igual, mas quando vocês fizerem os exercícios, vocês escolham uma ou outra, tá? Então, aqui vai ficar 550 vezes 5, dividido por 2, que vai dar 2.750 dividido por 2, – 1.375 joules. Se eu usar a outra fórmula, a constante é 110, o X é 5 ao quadrado sobre 2. Vai ficar 110 vezes 25, dividido por 2. 110 vezes 25 vai dar 2.750, dividido por 2, 1.375 joules. Exatamente a mesma resposta. Então, eu posso fazer deste jeito, ou eu posso fazer deste jeito. A parte de força de atrito, a gente não vai fazer prova, tá? Porque eu sei que ela é um pouco complexa de entender e como a gente tá tendo essas aulas à distância, fica mais difícil de eu conseguir ajudar vocês individualmente. Então, vocês viram, vocês sabem que existem, vocês sabem como calcular, alguns entenderam melhor, outros entenderam um pouco menos, mas pelo menos vocês têm um conhecimento de força de atrito. A gente vai começar trabalho e é a partir daqui, então, que vai ser a próxima avaliação, que não tá marcada ainda, tá? Mas só para vocês saberem, então, que atrito não cairá em avaliação. Boa semana a todos e um grande beijo!